descobrir qual é a vontade de Deus. Mas, Bira, por que descobrir a vontade de Deus? Nós estávamos falando aqui com a pastora, conversando aqui em off, com meus irmãos. Hoje, nós sabemos que nós temos principalmente nós que usamos, os dons do Espírito Santo de Deus, a gente espera de quando vamos a uma congregação, congregar ou estarmos junto com os irmãos, que Deus possa usar alguém para nós ali. Mas tendo em vista, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele registrou para nós aqui essa grandeza e responsabilidade, nos revelando qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? É o que nós vamos discorrer aqui nesse texto. Essa carta, ela nos ensina a orar com autoridade, como fez o apóstolo Paulo. Ela faz a menção de como nós estarmos diante de Deus. Tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus para uma grande missão, uma grande obra. Talvez alguns ouvintes que ainda não têm conhecimento, não saibam disso. Houve uma intervenção na vida deste homem chamado Paulo. Hoje nós conhecemos como o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu essa carta aos irmãos da cidade de Éfeso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele acreditando que estava fazendo a vontade de Deus plenamente, ele pegou cartas para que adquirisse a autorização para perseguir os cristãos. Tendo em vista, quero deixar aqui bem claro que ter encontro com Jesus Cristo, ela é uma mudança de vida. Você pode até praticar a religião, mas a prática religiosa, ela não garante a tua salvação, nem garante que você possa ter uma acessão ao céu. E caso contrário, não haveria necessidade de haver intervenção na vida do ser humano para que o ser humano possa ter uma nova vida. Então, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, através do apóstolo Paulo, que teve essa transformação de vida, essa regeneração, essa nova vida, o encontro que ele teve com Cristo Jesus. Ele era praticante da lei, ele era praticante da fé, porém, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Então, a gente tem que se ver e analisar quantas pessoas boas e sinceras que nós vamos encontrar diante das nossas vidas. Pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que estão praticando uma fé religiosa, acreditando que está agradando a Deus, até chamando o próprio nosso Deus de Pai. Realmente, Deus é criador de todos os seres humanos e vai chamar de Pai, como criatura que somos. Porém, se não tiver um encontro com Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, não tem como estar salvo. Aí sim, quando há uma transformação de vida, você mudou a tua história. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele, a caminho, acreditando que estava agradando a Deus. Será que você não tenha vivido isso? Um ativismo? Está trabalhando inteiramente, acreditando que está fazendo a vontade de Deus? Mas imagine bem, se você faz mal a alguém, se você mata alguém, em prol de dizer que é a vontade de Deus, isso é a vontade de Deus? Não estou dizendo que o apóstolo Paulo matou, mas ele consentiu. Ele ainda jovem, ele viu a morte de um dos mártires, um dos primeiros discípulos a ser morto por professar a fé em Cristo Jesus.
Além do mais, ele próprio pegou carta com quem tinha autorização para poder perseguir. Então, eu quero dizer para você que existem pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, que eu não vou citar aqui as religiões, mas eu quero dizer que religião em si, a prática religiosa, não pode salvar. Aleluia. Não pode salvar. A lei, olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, judeu, ele tinha nacionalidade judeu, praticante da lei, mesmo ele que era nascido, mesmo ele que era um dos principais, ainda assim, ele teve que ter um encontro com Jesus. Jesus, ele veio para os seus. A luz se manifestou nas trevas, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, a fim de que suas obras não fossem reveladas. Você entende isso? Diferentemente de muitos que se existe na época do apóstolo Paulo, ele cria em Jeová. Ele cria um Deus Todo-Poderoso. Eu posso citar aqui outro cidadão. Nicodemos, foi ter de noite com Jesus. Por quê? Ele falou assim, ele chamou, olha o reconhecimento de Nicodemo. Nicodemo chegou de noite, Jesus, outro personagem. Mestre, ninguém pode fazer tal coisa se não for vindo do alto. Eles reconheciam. Eu estou querendo fazer aqui uma comparação